Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória, dá glória. Glória a Deus. Quem tem aleluia, dá aleluia. Aleluia. Um lindo, maravilhoso dia de paz. Amém, igreja? Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Sabe, Wellington, um pastor falou assim, ó, para se ministrar a palavra, tem que ler a palavra. Tem que ler a palavra. A Bíblia. A Bíblia. Mas pode ler no celular também? Então, ele falou a Bíblia. Às vezes a gente esquece a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Marcos 9, 22 ao 24. E muitas vezes o lançando no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Essa palavra a gente já conhece bem, né? O pai, ele vai buscar ajuda e faz muito tempo que ele está sofrendo. O filho está sofrendo, mas o pai sofre também. É assim que acontece com a gente. Se a gente tem alguém em casa com algum problema, alguma enfermidade, ou seja física, ou seja espiritual, a casa toda sofre. E o pai foi buscar ajuda. E quando ele vê Jesus, pensa nisso. Era tanto tempo de sofrimento e de dor que aquele homem tinha perdido a fé, a esperança. Porque ele, diante de Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele pergunta para Jesus se ele pode fazer alguma coisa. Às vezes a gente faz isso com Deus. Será que Deus pode fazer tal coisa? Será? Né? Porque esse será entra na nossa falta de fé. A fé que opera, a fé operante, é você acrescentar o amém ao sim de Deus. Deus já tem o sim. Aí você fala amém, aquilo que você crê. A promessa de Deus, a gente precisa acreditar que será cumprida. Que será cumprida. Porque quem prometeu é fiel. Então esse homem pergunta para Jesus, se podes, tem compaixão de nós? E aí Jesus faz uma pergunta, você crê? E ele responde, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque ele ainda tinha incredulidade diante da situação, diante da circunstância do sofrimento, a gente às vezes deixa de acreditar que é possível sair da situação. Que Deus, às vezes não é que a gente não acredita que Deus pode fazer. Sabe o que a gente não acredita às vezes? É que Deus nos ouve, que Deus pode nos ouvir. Diante da situação que a gente está vivendo, às vezes a fraqueza da gente física é tão grande que a gente acha que a nossa alma, o nosso espírito também está nessa fraqueza. O Wellington, quando ele estava fazendo o tratamento, ele cuidava da minha casa lá do hospital, nas dificuldades, né, Wellington? Eu ligava e falava, Wellington, está tendo problema aqui, as crianças estão tendo aqui um vulco. Aí ele ligava e resolvi o problema do hospital, lá de Rio Preto, aqui em Ribeirão. E as pessoas falavam assim, como que você põe seu marido doente para resolver problema? Eu falava, uai, mas o corpo dele é que está doente, né? Não é possível que está todo doente nesse homem. E ele resolveu o problema de lá. Sabe o que eu quero dizer com isso? Às vezes a nossa dificuldade impede a gente até de pedir para Deus, de falar com Ele. Então a gente precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda. O Espírito Santo nos faz isso, nos ajuda, né, Wellington? Então Jesus pergunta, você pode crer? Se você crer, tudo é possível ao que crê. Deus é tão maravilhoso que ele não pede coisa que a gente, por exemplo, não poderia fazer, né? Como a gente falou esses dias. A gente quer entender o agir de Deus, de que forma que ele vai trabalhar. E entender a gente não entende. Mas a palavra não fala se entenderes, verás. A palavra fala se creres, verás a glória de Deus. E a palavra diz, se você crê, tudo é possível que crê. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Há quanto tempo você está vivendo essa dificuldade? Você confia no Senhor que Ele pode resolver? Ele pergunta para você hoje, você crê? Tudo é possível que crê. Vamos orar, Wellington?
existe algo demasiadamente impossível para Deus? Pois é. Não há impossível. O anjo Gabriel fala para Maria que nada é impossível, quando ele diz que Isabel está grávida. Aquela que era tida estéril está grávida. Então não há impossível para Deus. Aleluia. Nós é que colocamos impossível entre nós e Ele, Pois é. né? Entre nós e Deus, nós é que colocamos os impossíveis. Os problemas que nos cercam, que nos rodeiam, são os impossíveis que a gente coloca. São as limitações, né? A Deus até aquele que faz. Daqui para lá ele não consegue. É. Né? Então, o crer é justamente você não delimitar Deus. Não delimitar, não colocar limites para Deus. Isso é o crer. Tudo é possível ao que crê. Por quê? Porque tudo é possível para Deus. Exatamente. Nada é impossível para Ele. E nessa palavra nós vamos orar, glorificando Aleluia. o nome do Senhor. Aleluia. Dizendo que nesta manhã, assim, nós dizemos que tudo é possível ao que glória. crê. Oh, E nós glória. cremos que o Senhor é um Deus do impossível, que pode todas as coisas. E nós queremos, Senhor, colocar nossa vida nessa manhã Aleluia. diante de Ti, apresentando as nossas dificuldades, Sim, meu as Deus. nossas limitações Amém. e aquilo que nós temos colocado como impossível. Pedimos perdão por isso. Perdoa mesmo. Perdoa-nos porque o Senhor deixou para nos ajudar na nossa pequena fé ou na nossa até falta de fé, o Espírito Santo, que testifica de toda a verdade que existe na Tua palavra e de que o Senhor é um Deus fiel e que cumpre o que promete. Aleluia. Nós colocamos a nossa vida nesta manhã dizendo, Senhor, nós cremos, Aleluia. nós cremos. Mas se ainda aquilo que tem impedido da gente crer, que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Ajude-nos na nossa pequena fé, como o Amém. Senhor ajudou o pai desse menino, o pai desse Aleluia. jovem. E o Senhor o curou e mostrou para aquele povo todo que tudo é possível Aleluia. àquele que crê. Aleluia. No precioso nome de Jesus é que nós oramos nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Ana, você crê? Anésio, crê? Toninho, você crê? Aleluia. Crê. Por isso falei. Tudo é possível possível que crê. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? quem impedirá? Quem Quem impedirá? Amém, igreja?